Olá galerinha do meu canal Mundo Mental. Se você não for inscrito, por favor se inscreva no canal, ative o sininho para ficar por dentro do que rola no canal. Hoje iremos tratar de um assunto polêmico que são ocultado na mídia brasileira. As 6 maiores mentiras da história do Brasil. Que todo mundo sempre acreditou, mas não passa de uma grande e bizarra mentira. A maior parte de nós conhece bem pontos-chave da história do Brasil. Seja pelo aprendizado da escola, conhecimentos espalhados em épocas comemorativas ou obras de ficção que se misturam à realidade, aprendemos sobre nossos heróis ou momentos que definiram o rumo de nosso país, cultural e politicamente. A história, porém, pode ser moldada de acordo com interesses ao longo do tempo, distorcendo a versão final que acabamos conhecendo. Mentiras bem estruturadas podem gerar fama, dinheiro e poder. Às vezes podem até motivar lutas e decisões políticas ou sociais. Por causa disso, a história está repleta de fraudes e mentiras que continuam sendo propagadas com frequência. Apesar disso, a pesquisa de historiadores tem ajudado, cada vez mais, a desenhar os verdadeiros acontecimentos do passado e redefinir certos conhecimentos que absorvemos ao longo da vida. Confie algumas das mentiras mais contadas a respeito da história do Brasil. É bem provável que você tenha acreditado na maior parte delas ao longo de sua história. 1. A independência sempre foi comemorada em 7 de setembro. Atualmente, a comemoração da independência do Brasil acontece no dia 7 de setembro. Mas nem sempre foi assim. De acordo com o jornalista Laurentino Gomes, no passado houve muito debate sobre qual deveria ser a data correta da comemoração. Apesar do grito de independência ter sido dado no dia 7, a aclamação de Dom Pedro só se deu em 12 de outubro e sua coração dias mais tarde, em 1º de dezembro. Todas as datas foram consideradas, mas o 7 de setembro passou a ser exaltado a partir do segundo reinado, com Dom Pedro II. 2. Zumbi defendia o fim da escravidão. Quando se fala de escravos e abolição da escravatura no Brasil, Zumbi dos Palmares é uma das maiores referências em heroísmo no assunto. Apesar disso, historiadores apontam o personagem como escravocrata. Por mais que estivesse submetido a um senhor, também tinha servos que eram obrigados a realizar trabalhos forçados e seguir suas ordens. É claro que, naquele contexto social, ter escravos era vista com outros olhos, mas ainda assim o historiador Leandro Naloche defende que Zumbi mais lutou por seus próprios direitos do que pela liberdade de todos os escravos. Ou seja, ele não foi lá esse herói, mas porque a mídia coloca ele como referência de heróico. 3. Princesa Isabel lutou pela libertação dos escravos. Da mesma forma que Zumbi não foi tão herói para os escravos, a responsável por assinar o documento que aboliu a escravatura oficialmente no Brasil também não representou tanto para a luta dos trabalhadores forçados. A princesa Isabel, apesar de ter assinado a Lei Áurea, não fez por motivações políticas ou ideológicas, e sim por pressão da Inglaterra. Os ingleses se mostravam preocupados com o baixo preço do açúcar e a princesa assinou a lei sob pressão. 4. As cores da bandeira do Brasil representam recursos naturais. A maioria das pessoas aprende que a bandeira de nosso país é formada de verde e amarelo para representar a natureza brasileira. O verde representaria as florestas, o amarelo, as riquezas e o ouro. Apesar disso, a verdadeira escolha das cores não partiu daí. Verde e amarelo eram as cores das casas reais de Bragança, a qual pertencia a Dom Pedro I, e Habsburgo, da imperatriz Dona Leopoldina. 5. Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil. Esse assunto aí até chegou a me surpreender. Exclusivamente estarei fazendo um vídeo só com esse assunto.
Então se inscreve aí no canal, compartilhe nas suas redes sociais e em breve estarei postando o vídeo com esse assunto aqui no canal. Em 1500, Pedro Álvares Cabral assumiu o comando de uma expedição que chegou à costa brasileira em 22 de abril daquele mesmo ano. A data é até hoje celebrada como o dia em que os portugueses descobriram o Brasil, mas historiadores já têm evidências suficientes para afirmar que as coisas não aconteceram bem assim. 2 anos antes, o português Duarte Pereira Pacheco já teria explorado a foz do rio Amazonas. No entanto, a coroa portuguesa quis evitar conflitos com a Espanha e manteve a história em segredo, só oficializando a descoberta com a chegada de Cabral por aqui. 6. Tiradentes foi herói da Inconfidência Mineira. Pesquisas mais recentes de historiadores focados na análise da Inconfidência Mineira mostram que Tiradentes não foi o verdadeiro herói nacional narrado em diversos relatos. De acordo com a professora Josi Brandão, o homem era considerado um vilão até 15 de novembro de 1889, data da proclamação da República. Tiradentes teria sido utilizado como bode expiatório num movimento mais focado com a riqueza de Minas Gerais do que com a liberdade do país. Além disso, a imagem do inconfidente barbado de cabelos compridos nunca foi real, já que o visual não era utilizado por militares, presos ou executados, posições que Tiradentes ocupou ao longo da Revolução. Você já conhecia as verdades por trás desses fatos apresentados? Nem sempre a primeira versão que ouvidos ou a mais propagada entre os povos é a verdadeira. Por trás do conhecimento histórico é possível compreender melhor o passado e desvendar os mistérios que ajudaram a construir a nação. Se inscreve no canal se gostou do assunto. Um grande abraço. Até mais. Ponto.